o senhor contar para a gente um pouquinho como é que foi o seu processo de conversão e depois de chamada para o ministério? Olha, foi depois do falecimento de meu pai que eu comecei a sentir assim uma certa tristeza e não sabia de onde vinha tudo isso, né. E eu me lembrei, eu era solteiro, morava em Jundiaí e morava numa O pensão. senhor é natural da onde? Eu sou pernambucano, eu nasci o município se chama Paulista, Sim, mas o bairro é Paratibe. E a minha casa até hoje, a minha irmã mora lá, fica a cerca de 500 metros da da rodovia. BR-101. Aham. Quem vai de Recife para João Pessoa, passa por lá Passa que tem ouve o na barulho frente. dos carros Eu ali. já passei por É ali, ali, viu, né. então. Então, E aí o senhor veio para São eu vim Paulo? para São Paulo em 75, estava com 19 anos, Tá. mas só que estava fora da igreja. Fui criado no evangelho, meus pais se converteram em 49, Da Assembleia de na Deus? Assembleia de Deus, e eu nasci em 55. Fui criado na igreja, na escola dominical. Lembro até de algumas aulas da escola dominical quando criança. E deixei a igreja, estava com uns 14, 15 anos, porque naquela época eu gostava muito de jogar bola, né? Naquela E época não era podia difícil, jogar não bola, né? podia. Eu era goleiro, né? Gostava muito. Aí, o senhor é grandão, né? É. Aí o que acontece? Eu nunca fui bom, não, sabe? Porque eu gostava de jogar, né? Ah, então, o que acontece? E havia uma pressão muito grande. Então, aos poucos, eu fui deixando a igreja. Meus irmãos, quando meu pai faleceu, não tinha um irmão sequer na igreja, estavam todos fora. Hoje estão todos na igreja. E um deles é pastor. Mas quando ele faleceu, só minha irmã mais velha, que estava na igreja, continua até hoje, essa que mora lá, em Pernambuco. Mas eu cheguei em Jundiaí em fevereiro de 75. 2 anos depois, meu pai faleceu. Foi aí que eu procurei a igreja. Aí foi um sentimento de necessidade. Foi. Eu me sentia isolado, eu não entendia aquela tristeza. E uma vez, eh, fui dormir, eu lembrei de uma palavra do meu tio, que era evangélico, ele falava muito, um homem muito simples, mas era cheio da graça de Deus para falar do evangelho. Ele falou assim: olha, a pessoa que não é crente e ora a Deus, Deus ouve. Eu lembrei dessa palavra, falei, eu vou orar, quem sabe Deus ouve. Olha só. Eu orei e tive uma experiência atípica naquela noite. Eu acordei assustado, falei, o que aconteceu? Mas o que é experiência típica? Tipo, é assim, um sonho ou visão, não sei como que era, que via duas coisas batendo. Aquele barulho estranho. Eu acordei, mas o que é isso? Mas não, parecia uma coisa real, entendeu? Aí eu falei, aconteceu uma coisa diferente. Eu orei antes de dormir, que eu não fazia isso. Aí eu peguei telha de travesseiro, tinha um maço de cigarro, saí, abri a porta e joguei fora, porque do outro lado ficava uma indústria chamada Cífico. Aí eu joguei aquele maço de cigarro e falei, essa semana eu vou para a igreja. Essa semana. Ele já começou É. entregando. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei e falei, eu acho que aquele ali é o pastor Eliseu, porque eu ouvi falar muito dele, né? Eu me lembro de maneira clara a mensagem. A primeira mensagem, o irmão falou uns 15 minutos sobre aquela passagem de Salomão, o julgamento daquelas duas mulheres que disputavam uma criança. E depois o outro pregou sobre as fendas dos muros de Jerusalém, Neemias. Sim. E no final, um irmão que depois, veja como são as coisas, eu que apresentei para o ministério. Foi no meu ministério que ele foi ordenado. No entanto, foi ele que pregou quando eu aceitei Jesus. Olha só. Ele leu o Filho Pródigo, mas parecia que a mensagem era para mim, que ele conhecia a minha história, né? Então, quando eu saí da igreja, era uma coisa tão gostosa. Parecia que estava flutuando. Só depois de muitos anos, quando eu li o Peregrino, Sim. é que eu entendi, né? Quando o cristão chega ao pé da cruz, aquele fato desaba, né? Sai fora, você está Isso. saindo leve. Aí foi aí eu lembrei, foi isso que aconteceu comigo naquele dia, né? Que coisa maravilhosa.